Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoada terça-feira. Que alegria nos encontrarmos neste dia feliz, através do nosso programa Momento Firmes na Fé. Que os santos anjos nos protejam em nosso caminhar. O evangelho deste dia nos é narrado por São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado ouvinte, quais são as coisas e situações que nos desviam do caminho de Deus? São tantas as coisas e situações que nos desviam da religião, do compromisso com a igreja, da vida sacramental, da vida de oração. Isso porque o mundo sempre irá nos oferecer coisas aparentemente mais atraentes, no entanto, sempre passageiras. Quando rezamos a primeira leitura de hoje, vemos que no tempo do profeta Oséias não era diferente. As propostas eram muitas, sobretudo propostas religiosas, e o povo seguia aquela que parecia responder às suas expectativas, não por convicção, mas por conveniência. Faziam ídolos e os adoravam como se fossem deuses. Como viver a proposta de Jesus Cristo diante de tantas outras propostas, sendo que algumas dessas usam o próprio nome de Jesus para vender a sua ideia? É preciso ter um olhar crítico, com uma fé mais ágil e coerente com a palavra de Deus. Só a partir da vida de oração e da moção do Santo Espírito é que poderemos distinguir quais as propostas divinas e as mundanas. O texto do Evangelho de hoje apresenta algumas situações de opressão que precisam serem combatidas. A primeira delas é representada no homem mudo, possuído pelo demônio. Era um tipo de demônio que emudecia as pessoas. Quais são hoje os demônios que calam as pessoas, que nos calam? Dois desses demônios são muito evidentes. O medo, causado pelos demônios que provocam ameaças, e esses se subdividiram em muitas categorias. Depois, o demônio da ignorância, que causa a alienação provocada pela falta de educação, principalmente na fé. Verdadeiramente só podemos dizer que amamos quando conhecemos. Conhecemos a nossa fé? Amamos a nossa fé? A atitude de Jesus diante deste homem mudo é imediato.
Ele expulsa o demônio e o homem começa a falar. Jesus deixa clara a necessidade de que se peça ao dono da messe mais trabalhadores para uma vasta seara. De fato, a missão é extenuante e o dever de anunciar o reino é urgente. Por isso, Jesus sente compaixão ao contemplar aquela numerosa multidão que sofre a deriva de sua própria morte, como ovelhas sem pastor. Para que o carinho e o cuidado de Deus se façam sentir pelos que sofrem, para que a cura e a libertação das amarras do mal seja uma realidade em suas vidas, é preciso que haja discípulos dedicados à missão recebida pelo Mestre. Precisamos tornar Jesus amado e conhecido. Eis a nossa missão enquanto batizados. Onde quer que estejamos, anunciemos o Cristo, mostremos o Cristo às pessoas. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado dia a você, a toda a sua família. Meu abraço em minhas orações.